Graça e paz, irmãos. É com muita alegria que estamos aqui para trazermos uma pequena explanação ou uma pequena reflexão da palavra de Deus para o seu crescimento, para o nosso crescimento cotidiano e para a nossa aprendizagem, segundo aquilo que o Espírito Santo ele tem depositado em nosso coração. Amém, irmãos? Eu queria fazer aqui hoje uma leitura do Salmo 130 e tentarmos aqui fazermos algumas aplicações diárias na nossa vida, no que esse salmo aqui, a sua estrutura, ele nos oferece. Ele é um salmo muito interessante, ele é pequenininho, ele consta apenas aqui de 8 versículos, mas em se tratando ser a palavra de Deus, são 8 versículos que são profundamente inspirados e que trazem aqui ensinamentos que são essenciais para a nossa caminhada cristã. Por exemplo, algumas considerações iniciais que nós poderíamos fazer sobre este salmo é que esse Salmo 130 ele pertence a um grupo de salmos que é chamado de salmos ou cânticos de romagem, que são 15 versículos que se encontram, 15 salmos, que se encontram do Salmo 120 até o Salmo 134. Esses salmos aqui, segundo muitos estudiosos, eles eram salmos que eles eram entoados, ou eles eram cantados, louvados, durante a peregrinação do povo judeu das regiões, vamos assim dizer, onde eles se encontravam, que estavam longe de Jerusalém, se encontravam longe do templo, e eles costumavam louvar, cantar, ou mesmo entoar esses hinos aqui, esses salmos, até a chegada lá ao templo. Alguns estudiosos também aderem até que esses salmos aqui, alguns deles, eles eram entoados quando eles começavam a subir os degraus para chegar na parte superior do templo. Por isso que em algumas versões, quando você olha aí na parte superior, chama a epígrafe aqui do salmo, em algumas versões vai ter lá cânticos de degraus. Então, devido a essa posição defendida por alguns estudiosos, que era vista pelo povo judeu ao subir os degraus do templo para irem cultuar, oferecerem as suas ofertas, os seus sacrifícios a Deus e agradecer por um ano bem sucedido, vamos assim dizer, por ter obtido sucesso na sua colheita, a sua família ser abençoada, e é uma prosperidade que Deus ele concede àqueles que lhe são fiéis. Eu não estou aqui, irmãos, pregando teologia da prosperidade, ok? É apenas uma forma de colocar aqui as minhas palavras, as minhas colocações, certo? Então esse Salmo 130, ele está enquadrado nesse conjunto de salmos aqui, que são chamados de salmos ou cânticos de romagem. E o Salmo 130, ele é um salmo anônimo, como aqui a grande maioria dos salmos aqui de romagem, ou de degraus, ou peregrinação, alguns são anônimos, não sabemos quem é o escritor do Salmo 130. Porém, sabemos que foi um escritor totalmente canônico, porque, vamos assim dizer, a sua oração, ou a sua petição, ou o seu clamor, como ele deixou aqui escrito, ou súplica, ficaram aqui registrado e era lido ou era entoado de gerações em gerações pelos próximos que vinham conhecendo esse salmo que ficou escrito por esse homem. Nós não sabemos quem é o autor. O Salmo 130 nos diz assim, eu estou aqui portando a versão Almeida atualizada, ok? A atualizada diz o seguinte, das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Olha o desespero que esse autor, esse salmista, ele se encontrava, ansiava pelo o desejo de ser respondido. E ele entoa aqui o seu clamor ao Senhor. Verso 3 diz assim, se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá?
Ele reconhece que o perdão só pode ser concedido pelo Senhor. Ó, verso 4 diz assim, ó, contigo, porém, está o perdão, para quem te teme. Isso aqui já é uma boa notícia para aqueles que temem ao Senhor. Que Deus, ele é muito misericordioso. Ele tem prazer em perdoar os pecados do seu povo. E nós somos pecadores ainda, continuamos pecadores, até aquele grande dia da transformação desse corpo corruptível que está fadado pelo desejo pecaminoso, que nos foi imputado pelo pecado original de Adão. Mas aqui o autor aqui, ele reconhece que mesmo em meio às suas aflições ou à situação a qual aquele se encontrava, ele reconhece que com Deus reside o perdão. Deus é o doador do perdão. E ele fala no versículo 5, aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. Ou seja, ele esperava por uma resposta de Deus. Mas ele tinha convicção de que Deus traria uma resposta, porque ele assim, ó, aguardo o Senhor. Então ele se colocou em uma posição de espera, de convicção de que Deus estava ali pronto a perdoar as iniquidades, talvez cometidas por ele. E ele sabia que Deus ali traria perdão à sua vida, porque ele reconhece que Deus perdoa aqueles que o temem. E possivelmente esse autor aqui, a escrever isso aqui, inspirado pelo Espírito Santo, ele se encontrava enquadrado, vamos assim dizer, no grupo dessas pessoas que temem ao Senhor. Ele continuando no verso 6, ó, ele faz aqui algumas comparações sobre a atitude de se esperar, de aguardar aquele desejo ansioso. Ele faz a comparação dele, a comparação a um guarda que está de plantão assim no seu serviço, esperando que termine, vamos assim dizer, o seu quarto de hora para ser substituído e assim entrar em um repouso após uma noite longa de trabalho. Olha o que diz o verso 6 aqui, ó. A minha alma, ela anseia pelo Senhor, mais do que os guardas, pelo romper da manhã. Olha que comparação interessante ele faz, ó. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espera, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia. Essa, irmão, é uma grande vantagem para aqueles que esperam no Senhor. Aqueles que esperam no Senhor têm essa vantagem de serem recompensados, vamos assim dizer, ou de serem alcançados por sua misericórdia. E a Bíblia diz que Deus, ele tem mais prioridade, mais desejo de usar a sua misericórdia de que o seu juízo, vamos assim dizer, ou a sua ira. Em outro salmo, eu não lembro agora bem aqui a memória, porque eu estou com a minha mente voltada para a aplicação desse salmo aqui, 130 em nossas vidas. Mas em outro salmo ele fala que a ira do Senhor ela dura apenas um pouquinho. Mas a sua misericórdia ela é de geração em geração, como já diz também lá no mandamento de Êxodo, capítulo 20, né? Até mais 1000 gerações. Então aqui ele faz uma comparação maravilhosa, a qual ele se compara a ansiedade que um guarda ele tem, que chegue logo aquela manhã, para que ele saia daquela posição de vigilância e entre em um momento de descanso, em um momento de repouso. Quem entende bem essa situação, por exemplo, é quem já serviu o exército. Por exemplo, eu servi o exército em 1996. E eu sei muito bem o que é essa questão de você ficar ali preso em uma guarita, um espaço pequeno de praticamente quase que 1,5 metro quadrado, né? E você fica lá com a arma em punho, tomando cuidado para a vigilância, para a guarda do batalhão. E você vê às vezes aquelas guaritas, por exemplo, já fiquei em guaritas que elas ficavam com vistas para a rua, né?
E na madrugada a gente via o pessoal passando, indo para suas casas, e a gente via assim o pessoal entrando e com certeza iam descansar depois daquela jornada de trabalho, né? Aquele prazer e o alívio de chegar em casa e ter aquele descanso maravilhoso. Depois daquele dia extensivo de trabalho, ter aquele tão maravilhoso descanso. Então era o que esse salmista aqui ele se compara. Porque talvez ele se encontrava angustiado, né, por pecados que ele confessava, mas que ao mesmo tempo talvez corroessem ou trouxessem talvez desagravos à sua alma, o seu homem interior. Por isso dele falar aqui no verso 1, ó, das profundezas clamo a ti. Então talvez ele vinha com aquele questão de um arrependimento sincero, e aí ele buscava a sua esperança no Senhor, que era rico em lhe trazer o perdão. E ele tinha esse desejo de ser respondido, de ser alcançado pelas misericórdias do Senhor, assim como um guarda espera que o dia alvoreça, que o dia raiasse, e ele entrasse em repouso e outra pessoa o substituísse ali em sua função. E ele fala isso também para a redenção de Israel, né? Israel aqui se encontrava subjugado, né? E ele pede aqui, ó, com confiança para que Israel também, depois de uma caminhada longa de desobediência, Israel ela sempre veio no caminhar de desobediência e em pecados que desagradou o Senhor. Está aí a condição pela qual o povo de Israel, nessa situação aqui, se encontrava. O povo tinha sido disperso, né? A diáspora do Antigo Testamento, e se encontrava totalmente em uma situação muito desagradável, sem perspectiva alguma de um retorno, até mesmo a se estabelecer de novo, né? No centro ali da vontade de Deus. E esse salmista aqui, ele clama não só a Deus por sua restauração, mas ele pede também aqui para que Deus restaure o seu povo, que ele fazia parte do povo de Israel. Por isso que no verso 7 aqui ele diz, ó, espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia. Ó, nele há uma copiosa redenção. E ele, ó, é ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Então aqui nós podemos conferir no verso 8, né, que ele tinha convicção de que Israel possivelmente se encontrava nessa situação, nesse estágio aqui, nessa época, em uma situação um pouco debilitada, desagradável, e que precisava urgentemente ser socorrido por Deus para que voltasse de novo a sua alegria contemporânea de estar ali continuamente adorando ao Senhor. E esse salmo aqui, esse salmista, ele retrata bem essas questões aqui. Eu quero ler aqui algumas anotações, não minhas, mas eu estou aqui de posse aqui de um comentário, e o autor aqui, ele faz uma divisão que eu achei muito interessante e que é muito boa, para que a gente possa vir tirar alguns proveitos mais claros assim, né? Mais fáceis do entendimento desse Salmo 130. Esse salmo aqui, ó, ele é o 10º, por exemplo, ele coloca aqui como o 11º cântico de degraus. E a estrutura desse salmo aqui, por exemplo, aqui, ele dividiu de uma maneira que eu achei muito interessante. Ó. O autor aqui dividiu da seguinte maneira. Primeira parte desse salmo aqui, como nós vimos aqui nos versos 1 e 2, onde vemos aqui o autor, ele clamar, ele suplicar pela piedade ou pelo o perdão e a misericórdia de Deus. Pode conferir comigo se você ficar. Eu aconselho que você fique com a palavra de Deus aberta, porque nós vamos tentar destrinchar aqui algumas colocações e fazermos algumas aplicações práticas para a nossa vida. Por exemplo, no Salmo 130, o verso 1 e o 2 aqui, ó, você pode ver que o verso 1 ele faz uma comparação da situação a qual ele se encontrava. Ó, das profundezas clamo a ti.
Uma primeira aplicação que a gente poderia tirar dessa primeira frase aqui, ó, das profundezas clamo a ti. É uma situação que é muito interessante e que nos dá uma grande esperança e nos ensina uma lição muito interessante. Que ele está falando sobre a situação a que ele se encontrava. Ou ele faz aqui um exagero de expressão para entoar, vamos assim, para colocar mais peso nas suas palavras. Ó, das profundezas. Ele fala aqui de profundeza significa local de tribulação, vamos assim dizer. Local de sufoco, onde você se encontra sem saídas. E aí é necessário o auxílio ou ajuda de outras pessoas para tirar você de um buraco profundo, por exemplo. Mas o que eu acho interessante aqui é que ele se encontrava em uma situação desagradável, mas ele nunca perdeu a esperança de ter contato com o seu Deus, de orar ao seu Deus, que é muito, irmãos, diferente de nós nos dias de hoje. Se tem uma coisa que nós começamos a fazer rapidamente, sabe o que é, irmãos? É quando nos encontramos em situações difíceis, em situações que achamos que estamos ali totalmente sem auxílio, sem provisão, a primeira coisa que nós fazemos é murmurar e achar que Deus esqueceu de nós. Esse salmista aqui, ele é totalmente o avesso de nós nos dias de hoje, né? Ou seja, ele, quanto mais se encontrava em aperto, praticamente mais forças e auxílio ele encontrava para clamar ao Senhor. Essa é a aplicação que eu queria tirar desse verso 1. É que essas situações que talvez você se encontre, você está passando por momentos de calamidades, por momentos difíceis, essa é justamente a hora em que Deus espera que eu e você clame a Ele para que Ele venha nos socorrer. Nos dias de hoje, qualquer dificuldade, irmãos, que nós estamos passando, a primeira coisa que vem à nossa mente é logo achar que Deus esqueceu de mim, que Deus esqueceu de você, ou que você foi deixado para que o inimigo pise você e humilhe. Mas não é essa a situação, na verdade, nos dias de hoje. Por exemplo, lá em Romanos, no capítulo 8, lá por volta do verso 20 e alguma coisa, diz que todas as coisas elas contribuem para o bem daqueles que amam ao Senhor. E com certeza aqui esse salmista, ele sabia que Deus o amava. Nós não temos aqui uma definição mais clara para trazer ou para ajudar realmente qual era a situação real que ele se encontrava. Mas com certeza, meus irmãos, não era uma situação boa, porque ele faz aqui uma comparação muito interessante. Ele fala, das profundezas clamo a ti, Senhor. Ou seja, então, situações complicadas na nossa vida exigem de nós mais confiança, mais esperança, que é uma das palavras que são, vamos assim dizer, palavras-chave aqui nesse Salmo 130. Ele tinha aquela convicção de que se ele clamasse a Deus, ele tinha a convicção que Deus poderia tirar ele daquela situação. Talvez esse salmista aqui, ele conhecia bem um livro que retrata muito bem essa história de situações difíceis e que a qual Deus, a ouvir o clamor do seu povo, Deus enviava juízes para livrar o povo de Israel das mãos dos seus inimigos. Eu estou me referindo aqui ao livro de Juízes. O livro de Juízes, irmãos, a gente pode resumir ele a 4 palavras, que era costumeira no povo naquela época: pecado, punição, arrependimento, salvação. Ou seja, então o livro de Juízes a gente poderia resumir dessa maneira: pecado, punição, arrependimento, salvação. Então esse salmista aqui, possivelmente, vamos aqui conjecturar, ele poderia conhecer muito bem a história do seu povo, relatado lá no livro de Juízes, e ele via que quando o povo se arrependia e clamava a Deus, Deus em sua infinita misericórdia, diz lá que Deus se lembrava do seu povo, e aí enviava juízes para libertar o povo de Israel. Assim hoje como Deus também continua a enviar
o seu auxílio para nos trazer, irmãos, refrigério, libertação, em meio a essas profundezas que nos encontramos nos dias de hoje. Então, quando nós nos encontrarmos, irmãos, em situações que não estamos encontrando solução ou saída, a opção que temos, e é a mais favorável, irmão, é clamar ao Senhor, não é murmurar, né? Isso faz parte da nossa natureza, porque muitas vezes a nossa fé é uma fé muito pequenininha, né? Mas Jesus falou que se ela for o tamanho de um grão de mostarda, irmão, grande é a fé na terra. Então, a aplicação para esse versículo é que nos momentos de dificuldade, irmão, clamemos ao Senhor, que o Senhor, Ele está com seus ouvidos abertos, como diz lá em Isaías 59. Ele continua dizendo o seguinte, ó: escuta, Senhor, a minha voz. Outra coisa interessante, irmão, também que ele pede aqui, ele não só suplica pela sua misericórdia a Deus, mas como ele pede para que Deus escute a sua oração. E muitas vezes a gente, quando estamos orando, nós não mencionamos assim, ó Senhor, às vezes ressoa em nós aquela dúvida, porque isso faz parte da nossa natureza humana, se realmente Deus está escutando a nossa oração. Seria bom, coloque em prática. Senhor, escuta a minha oração. Ele queria que o Senhor escutasse. Isso talvez, ele fazendo aqui uma colocação, possivelmente que é natural do ser humano, é se achar, por ele se achar nas profundezas, assim, eu espero que o Senhor esteja. Eu estou, Senhor, em uma situação de pecado, possivelmente seria essa a colocação dele, que talvez possível fosse o Senhor não escutar a sua oração, possivelmente devido a alguma situação que ele se encontrava rodeado de iniquidade, que é o que ele fala no Salmo. E ele pede para o que, Senhor, eu sei que eu estou em iniquidade, eu cometi algo contra o Senhor, mas tem misericórdia, escuta o meu clamor. Eu sei que o Senhor escuta. Ele pede, ó, estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Interessante que ele usa a palavra clamor. É gritar, é bradar, falar em alta voz, clamor. Mas no verso 12 ele fala, minhas súplicas. A oração desse salmista não era apenas uma oração. Possivelmente ele fazia várias orações para que delas Deus escutasse o seu clamor. Né? Isso é uma lição muito interessante, que às vezes a gente fica como um disco, o CD, né? Arranhado, e fica lá repetindo, é assim, ó. Aqui ele fala aqui, ó, as minhas súplicas. Ele automaticamente aqui, ele pode estar se referindo que ele tinha um grande período de orações diante do Senhor, né? Minhas súplicas. Então, possivelmente nós podemos aqui comparar que ele era um homem que buscava realmente muito a Deus. Vamos assim dizer que ele tinha bastante intimidade e comunhão em se expressar de maneira tão natural que isso ele tinha convicção que poderia atrair a atenção de Deus e Deus o socorrer nessa hora de tão tremenda angústia e provação a qual ele se encontrava devido às suas próprias lamentações. Então, essa divisão do verso 1 e 2 aqui eu achei interessante que ele colocou aqui, que é onde o autor, o salmista, ele clama. Ele colocou aqui a palavra piedade, eu trocaria por misericórdia, né? Por socorro do Senhor. Segunda parte, nos versos 3 e 4, nós podemos aqui ver onde ele reconhece que o perdão está na mão de Deus para dar a todo aquele que pede e clama por socorro ao Senhor. Olha o que diz o versos 3 e 4. Olha. Ele faz aqui uma colocação muito ousada e muito interessante. Ele diz o seguinte, ó: se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Ele atenta aqui para que, se Deus observar apenas para os pecados que cometemos, ninguém subsistiria diante da sua santidade, da sua imensa majestade. Ele pede aqui para que Deus não olhe o seu lado pecaminoso. Ele pede aqui, vamos assim dizer, para que Deus olhe o seu lado de aflição. Porque se Deus olhasse para o seu lado pecaminoso, ele estaria totalmente perdido. Nós podemos aqui também comparar que, assim, dizer que, vamos assim dizer, que Deus, não é que Deus ele tem ali um memorial
a qual está registrando todos os nossos pecados. Porque se fosse assim, nós estaríamos totalmente em maus lençóis. Porque nós pecamos o tempo todo, né? Há um grande engodo, né, que diz aí que fulano agora é santo. Irmão, santo no modo de falar. Mas nós ainda permanecemos neste corpo pecaminoso. Mas realmente é verdade, nós somos santos. A Bíblia diz que nós somos santos. Mas em que sentido? Santo no sentido da sua palavra, no seu sentido original, que é separado, né? Ou seja, nós pecamos por questões que pertencem ainda ao nosso corpo natural, né? Nós somos falhos, não quer dizer que a partir de que confessamos a Cristo como pecadores e reconhecemos que estamos errados e que necessitamos do perdão de Deus, isso não quer dizer que a gente vai deixar de pecar, porque não temos como deixar de pecar. Nós temos como pedir forças a Deus para que nos guarde de cometermos tais delitos, mas é impossível. Aqui e ali, uma hora ou outra, a gente vai escorregar, porque nós não andamos, quer dizer, nós não somos perfeitos, mas a Bíblia diz que nós devemos andar em perfeição. Ou seja, nós devemos andar de maneira que não venhamos a afligir ou transgredir a lei de Deus, aquilo que Deus pede para que eu e você faça, que é andar em retidão. Eu sei que muitas vezes a gente se esforça, mas há situações a qual elas são muitas vezes até mesmo levantadas pelo inimigo para tentarmos, nos tentarmos a transgredirmos e a desobedecermos aquilo que Deus pede, que foi o que o diabo faz o tempo todo, né? A Bíblia diz lá em João 8:44, uma coisa muito interessante a respeito do pai da mentira, né? Que ele sempre foi homicida. Por exemplo, olha aqui assim, ó: vós sois do diabo, que é o vosso pai, ó, e quereis satisfazer-lhes os desejos. E jamais se firmou, ó, ele foi, eu pulei aqui o versículo, ele foi homicida desde o princípio. Então é porque ele desde o início ele vem pecando, né? E lá também na epístola de João diz que Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo, entendeu? E jamais se firmou na verdade, ó, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio. Então, a única atribuição que a Bíblia dá à paternidade à mentira é do diabo. Certo? Porque é mentiroso e pai da mentira. Então, isso não quer dizer que um crente mente. Gente, claro que mente, né? A diferença de um crente, do pecado de um crente e um pecado de um não crente é o seguinte, é que o crente, ele peca porque ele é um pecador, entendeu? E quando ele peca, às vezes é uma questão de um deslize, vamos assim dizer. Às vezes peca porque quer pecar mesmo, que ainda falta ali, muitas vezes, um trabalhar mais eficaz. Não que o Espírito Santo não seja eficaz, o Espírito Santo ele é Deus, ele é onipresente, né? Mas muitas vezes nós não deixamos que ele trabalhe mais, assim, um acesso mais livre para que ele possa trabalhar em nossas vidas. E muitas vezes a Bíblia diz lá que nós não devemos entristecer o Espírito Santo, que nós fomos selados com ele para o dia da redenção. Mas assim, eu sou adepto à questão do livre-arbítrio, e isso para mim eu vejo como uma questão que é claro que é complexo, né? Tem essa questão do livre-arbítrio, se tem, se não tem. Quem tinha era Adão, a gente não tem. Mas quando nós vamos ver aqui na leitura uma hermenêutica mais bem aplicada e mais bem sincera, né, nós vimos que eu vejo, essa aqui é a minha posição, né, que o homem ele permanece com seu livre-arbítrio. E é por ter o livre-arbítrio que o pecado ele é consumado. Porque é um desejo que nós colocamos em prática por vontade própria e por sermos muitas vezes instigados, porque está no nosso desejo carnal. Há como fugir disso? A Bíblia diz, fugir da prostituição. A prostituição é pecado, então foge. Então, você tem que correr. Porque essa é uma situação que é muito forte. Certo, irmãos? Então, nós somos pecadores. Mas aqui, o salmista aqui reconhece e pede para que Deus não leve em consideração. Porque se Deus levasse em consideração aqui, irmãos, ele estaria totalmente perdido. Então ele assim, Senhor, não resista. Eu sei que o Senhor vê tudo, né? O Salmo 139,
É a carta magna onde trata da onisciência de Deus, né? Então ele pede aqui, Senhor, não observe esse meu lado humano, esse meu lado falho que foi afetado pelo pecado original. Porque no verso 4 ele diz assim, ó, porque contigo, porém, está o perdão. Mas esse perdão Deus dá a quem? Ó? Para quem te temam. Então Deus perdoa os nossos pecados, né? Para que nessa ação de Deus, ele espere de nós uma reação. Que é o quê? É reconhecer a sua misericórdia. É reconhecer a sua grandiosidade. Porque Deus ele é rico em perdoar e ele está sempre disposto a nos favorecer o seu perdão. Mesmo nós sendo pecadores, sendo falhos, mas Deus ele tem o prazer em perdoar o seu servo. E ele pede aqui, ó, para que Deus o perdoe. Então, possivelmente, por isso que ele usa essa expressão no verso 1, das profundezas. Talvez não sabemos dizer que tipo de pecado ou que tipo de situação esse salmista ele se encontrava ou ele cometeu para fazer uma súplica tão assim sincera e verdadeira e de reconhecimento e de confissão de pecados, que é o que esse salmo aqui ele atribui. Confissão de pecados. E tem um provérbio que diz que pecado confessado, aquele que confessa, eu não lembro agora, irmão, tanta coisa, é aquele que confessa, né? Pecado, né, alcança misericórdia. Aquele que confessa, né, e para de praticar, esse alcança misericórdia. Porém, aquele que não para, ele não prosperará. Bem simples e bem prático esse provérbio aí. Então, o que a gente observa aqui no versos 3 e 4, onde ele reconhece que Deus era capaz e era grandioso e misericordioso em lhe conceder esse perdão. A terceira colocação que a gente pode extrair desse salmo aqui, a aplicação, era que ele mantinha uma expectativa muito interessante em receber aquele perdão. Ou seja, ele teve paciência, ele não sabia se Deus ia perdoar naquele momento, se Deus ia perdoar alguma hora depois. Como ele não sabia a que hora Deus poderia dar esse perdão a ele se manteve como uma pessoa prudente. Uma pessoa ali totalmente vigilante. Ele usa aqui uma figura de uma pessoa que está em serviço militar e que ele não pode cochilar a momento nenhum, porque em um descuido seu, o inimigo ele pode entrar e destruir o local a qual ele estava ali colocado como protetor, como segurança. Então ele tem que ter convicção de que ele está ali em uma posição que ele não pode perder mínimos detalhes, porque corre o risco de ser atacado e vencido pelo inimigo. Então ele manteve aqui uma postura, ou seja, ele foi um cara que se manteve vigilante, vamos dizer, por 24 horas. Isso apenas é claro que eu estou aqui dizendo uma expressão de 24 horas, mas não sabemos aqui, né? Ele ficou muito mais que 24 horas, não sabemos dizer. É apenas para que a gente possa chegar a um entendimento mais prático, entendeu? Olha o que diz aqui, ó, o verso 5, ó. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Ou seja, ele se refere aqui ao homem interior. Alma, no sentido aqui de alma ou espírito. Não vou entrar nessa dicotomia. Mas ele, por um homem espiritual, um homem que se submetia à palavra de Deus, ele tinha convicção que se ele esperasse pacientemente, confiantemente, ele alcançaria a misericórdia de Deus. É o que ele fala aqui, ó. Aguarda o Senhor. A minha alma o aguarda. Então ele tinha convicção, ó. Eu espero na sua palavra. Ou seja, esse salmista aqui, ele confiava que Deus... Vamos fazer aqui uma conjectura. Ele estava em um local clamando a Deus. E eles tinham convicção de que quando eles se reuniam para pedir algo, né, para clamar a Deus, algum auxílio, alguma tática de guerra, vamos assim dizer, fazer algo, eles esperavam que Deus respondia de alguma forma, de alguma maneira, né? Então, por isso que ele fala aqui, ó, eu espero na sua palavra. Espere pela palavra do Senhor antes de tomar decisões.
É o que ele aqui está falando aqui, ó. Senhor, eu estou te pedindo algo. E eu não vou me envolver dessa situação a qual eu me encontro enquanto eu não obtiver resposta tua. Olha, irmão, como é que Deus, ele trabalha, né? Talvez essa palavra ela seja para você que está disposto a tomar alguma atitude precipitada, ou você talvez até já tomou e não sabe a qual situação essa sua ação ela vai trazer reação que você talvez não espere por essa reação. Ele fala aqui, ó, aguarda o Senhor, a minha alma o aguarda. Ou seja, ele foi um cara que soube esperar pela resposta de Deus. Eu espero na sua palavra. Né? Talvez ele esperava ali no grupo ao qual ele caminhava, fazer a sua peregrinação, ou ao local que ele se encontrava, talvez ele esperasse que Deus movesse ali o sacerdote que fazia os holocaustos, que oferecia as ofertas em prol do perdão do povo de Israel. Ele esperava que o sacerdote talvez trouxesse alguma resposta para acalentar o seu coração e aliviar aquele peso que talvez residisse em seu coração. Ele esperava pela palavra. E muitas vezes, irmãos, eu e você temos entrado em rascadas muito assim danosas, porque muitas vezes ouvimos várias vozes e achamos que Deus está falando através delas, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso, irmão. Cuidado com as vozes que você anda. Eu também não sou isento disso. Não é porque eu estou aqui explanando, tentando expor algo que o Espírito Santo ele me ilumina nessa palavra aqui, mas isso não quer dizer que eu sou falho. Eu também tenho que me policiar nessa situação, senão eu sou o primeiro a cometer bobagens e loucuras. Então, irmão, espere na palavra do Senhor. Eu não sei o que você vem pedindo, não sei o que você já pediu, não sei também se o que você pediu recebeu, ou se veio da forma como você esperava que vinha. E muitas vezes ela não vai vir da maneira como você também está esperando, né? Porque Deus ele não se submete à nossa vontade. Nós é que temos que nos submeter à vontade de Deus. E aí, dessa maneira, meus amados, que ela vai funcionar. Ela só vai funcionar quando você se submete à vontade de Deus. Aí sim, a vontade de Deus, como diz lá em Romanos, eu quero ler esse versículo para os irmãos, que se encontra em Romanos capítulo 12, diz que a vontade de Deus, ela é o quê? Ela é boa, perfeita e agradável. Olha o que diz aqui, ó. No Romanos capítulo 12, verso 1, ó. Rogo-vos, pois, irmãos, ó, pelas misericórdias de Deus, ó, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ele fala aqui falando sobre a ordem da liturgia do culto, né, ó. E não se conformem com este século, mas se transformem pela renovação da mente, para que experimenteis qual seja o que, ó, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Lá em Tessalonicenses 1, capítulo 4, verso 4, né, diz lá, abstenhai-vos da prostituição, porque essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Então é o que ele pede aqui, ó, esperar na sua palavra. Espere na palavra do Senhor. Cuidado com as vozes que você anda escutando dentro da sua igreja, ou por onde você anda aí por esses supostos profetas itinerantes. Espera só somente aqui, ó. Olha só, palavra de Deus. Aqui, com certeza, ela vai trazer, talvez não seja a resposta que você queira, né? Mas é a resposta que você precisa, é a resposta que eu preciso. A gente muitas vezes não entende, mas é para o nosso bem. Às vezes ela pode vir de correção, de disciplina, mas ela vem recheada de amor e de misericórdia. Então aqui ele esperava que, em meio àqueles holocaustos, aquelas ofertas que eram oferecidas ali em prol do povo, o profeta ou o sacerdote trouxesse ali uma palavra de perdão, de consolação para ele. Ele pedia não só por ele,
Mas a gente vê aqui também que ele também pedia aqui pelo povo de Israel, porque ele fazia parte do povo de Deus. Mas ainda que na sua comparação, ele se compara a um guarda, né? Olha só, verso 6, ó, que é parte aqui dessa divisão que o comentarista fez, ó. A minha alma, ela anseia pelo Senhor. Ele tinha um desejo profundo, né? Esse salmista aqui possivelmente era um homem de bastante intimidade com Deus. Então essa sua intimidade fez com que a sua convicção ela fosse mais fortalecida, que é o que eu e você precisamos, é nos fortalecer. É fortalecer nossa fé, fortalecer a nossa esperança em meio a essas adversidades, irmãos, e que não são poucas, mas que há um escape em meio a essas situações. E ele reconhecia que tinha, e que ela vinha de Deus, e que para que ele recebesse esse perdão, essa resposta tão inesperada, se fazia necessário manter uma posição correta, manter uma postura totalmente de temor, de reverência diante da pessoa maravilhosa de Deus. E ele se colocava aqui como um guarda competente em seu serviço, que não fica desatento quando está, vamos assim dizer, a linguagem militar é no seu quarto de hora, né? Então, enquanto ele está no seu quarto de hora, ele não pode se distrair com terceiros, com segundos, com seja lá o que for, para que não venha tirar a sua atenção. Então, irmãos, aquilo que você vem orando, se mantenha no foco. Não se deixe abalar pelas circunstâncias da vida. Isso é normal, isso não acontece só com você. Tem milhões e milhões de pessoas passando até mesmo por situações que muitas vezes são piores do que as suas, mas estão convictos, estão ali com a fé guardada, esperando a redenção, esperando a resposta mediante a palavra de Deus. É o que ele faz aqui, essa comparação maravilhosa com o guarda. Olha o que ele diz no verso 6 ainda. A minha alma anseia pelo Senhor. Mais do que os guardas, ou seja, os guardas tinham uma expectativa grande de chegar ali à sua hora de descanso. Mas assim, ó, a minha ansiedade sobre essa minha situação, ela ainda supera a ansiedade de descanso do guarda. Porque o guarda, depois do seu quarto de hora, ele vai ter aquele descanso apenas fisiológico, aquele descanso físico da sua postura de corpo em pé, ereta, atento ali. Mas ele esperava por um descanso da sua alma. É aquilo que lhe abalava os sentimentos e as emoções do seu coração. Era um descanso que era muito mais prazeroso que apenas o descanso físico, que também é bom. Mas ele aguardava pelo seu descanso, a sua paz interior. Aí quando você entende essa palavra, você entende o que Jesus quis dizer lá em João 16:32. Vos digo isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Era o que esse salmista aqui, ele colocava em prática. Almejava a sua paz interior. Mais que um guarda ansiava pelo seu descanso físico. E ele aconselha também ao povo de Israel tomar essa atitude. Espera Israel no Senhor. É a parte finalzinha aqui do Salmo 130, onde a gente faz essas divisões aqui. Onde ele transfere também essa convicção para o povo de Israel seguir junto com ele. Ou seja, ele pedia também auxílio ao povo. Então, vamos se juntar, vamos todos juntos. Junto a gente consegue, né? Vamos assim dizer assim, é claro, chamar não é isso, né? Mas apenas de modo figurado, chamar a atenção de Deus. Então, não fique só, irmãos. Não se encontre. A Bíblia já diz, não é bom que esteja um homem só, né? Vamos se unir cada vez mais nessa corrente, irmão, dessa unidade pelo corpo de Cristo, que é uma das coisas nesses últimos dias que tem sofrido muitas perturbações, muitas divisões, facções têm se levantado dentro das igrejas por falta de união. Estamos aqui, ele pede, Israel, clama junto comigo, vamos nós caminharmos juntos. É o que eu peço, irmãos, vamos caminhar juntos, mas seguindo a mesma fé. Quando eu falo caminhar junto, irmãos, não falo do ecumenismo que tem querendo infiltrar de religiões, não é isso, né? Mas se juntar com seu irmão em oração, confessar, desabafar, expressar para Deus, aquilo que tem incomodado, que tem perturbado a nossa vida, irmãos. E aqui diz que com Deus está o perdão, com Deus está
a resposta. E espera Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia. Irmão, Deus está pronto a nos conceder misericórdia. Então somente cabe a mim e a você clamar, buscar a sua presença, que é uma das coisas que a gente tem falhado. A gente prega dizendo que é isso, mas a nossa prática tem sido, irmão, totalmente reprovável. Mas com essa palavra de exortação, irmãos, vamos colocar em prática. Vamos ser unidos. Vamos fazer como esse salmista fez. Ele clamou. A Bíblia aqui, ele não termina dizendo se ele obteve esse perdão, mas eu creio que ele obteve o perdão, que levou ao escrever aqui essa inspiração, esse salmo, que serve para mim e para você nos dias de hoje. E ele termina, ó, é ele quem redime Israel. Irmão, Deus é quem redime os nossos pecados. Os nossos pecados, eles foram redimidos há 2000 anos atrás, lá na cruz do Calvário. Não há mais necessidade de eu e você estarmos fazendo sacrifícios. O sacrifício que a Bíblia pede no fechamento é lá de Romanos 12, que eu disse para vocês, né? É um culto racional, é sacrifício de louvor, é uma vida de gratidão a Deus por tudo que Deus tem dispensado a mim e a você. Irmãos, guarda essa palavra, guarda essa reflexão. Eu espero que eu tenha colaborado na edificação do seu crescimento. Eu espero que essa palavra ela tenha atingido o objetivo que eu propus, que é de buscarmos mais intimidade e relacionamento com Deus. Se você gostou dessa palavra, eu peço que você compartilhe, eu peço que você também ore por minha vida. Eu sou carente e preciso das orações dos irmãos. E que Deus possa abençoar ricamente, tremendamente a sua vida, a vida de todos os seus familiares, e que você possa continuar, irmão, caminhando nessa sua caminhada cristã, que eu sei que Deus, ele tem algo, ele tem um projeto todo especial na vida daqueles que temem, como ele falou aqui, e que esperam ansiosamente, como o guarda espera que o sol raie, para que possa